Fala comigo, torcida tricolor! Beleza? A armadura tricolor voltando ao ar. Vem comigo. Fala aí, torcida tricolor. 2 de janeiro de 2025, a armadura tricolor de volta ao ar. Depois de um período inativo, um período de poucas coisas tiveram, já começou a diminuir já no final de 2023, 2024, só ladeira abaixo. Mas eu tive uns probleminhas pessoais que mexeram muito comigo em 2023 e 2024 foi o estopim, aí eu não tive muita cabeça, não estava tendo vontade, não estava muito afim. E acabei deixando de lado, porque entre deixar de lado, né, fazer de qualquer maneira, deixar de lado o canal, eu preferi deixar de lado o canal. Sei que muitas pessoas que me assistiram foram embora, mas a gente está voltando em 2025 para fazer o armadura tricolor como ele era antes, lá no início, né? Com armadura pena, com pré-jogo, com pós-jogo, né? Todos os jogos? Não, é impossível para mim todos os jogos. Ah, Renan, mas você vai deixar de fazer narração? Porque lá no início não tinha narração, não vou deixar de fazer narração. Porque a narração ela envolve algo além do que o canal. A narração é uma paixão, é algo que eu faço desde meus tempos de jogar botão, videogame, futebol clube do Uber, enfim. E aí a gente vai organizando, eu vou organizando conforme eu tiver disponibilidade, né? Um exemplo é o primeiro jogo do Fluminense no ano. Mas enfim, a gente vai falando, a gente vai fazendo, conforme for sendo possível, a gente faz, conforme a gente for com tranquilidade, a gente faz, e conforme der, a gente narra. Né? A ideia é lançar pelo menos 2 vídeos por semana, né? Sem contar pré-jogo e pós-jogo. Né? Também não vou voltar avassalador, como se eu tivesse tudo, até porque meus vídeos não é de informação, ele é de opinião. Né? Então a gente vai opinar nas notícias e a gente começa a falar do Fluminense de 2025 para saber o que a gente espera desse Fluminense, ou o que esperar desse Fluminense de 2025, né? Com a renovação do Mano Menezes e com a característica das 4 contratações até agora, né? Eu pelo menos não espero, tá? Eu não espero um Fluminense brigando por todos os títulos, tá? Seria impossível, analisando elenco, mesmo com saídas de Botafogo, Galo, Flamengo, Galo não, desculpa, Botafogo, Flamengo e Palmeiras, né? E com os reforços mais o Diniz no Cruzeiro, eu acho que seria muito não soberbo, mas acho que seria uma esperança muito grande falar assim, vamos brigar pelo Carioca, Sul-Americana, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Super Mundial. Não vamos. Não vamos. Tá? Não vamos. Primeiro pela manutenção do Mano Menezes, tá? Eu sou contra a manutenção do Mano Menezes, tá? Sou grato, salvou o Fluminense do rebaixamento, levou o Fluminense à Sul-Americana, só. Ponto. Mostrou um futebol vistoso, que o Fluminense é um time para ter futebol vistoso. Não mostrou, né, um time maravilhoso, um time espetacular. Não foi isso que a gente teve, né? Várias goleadas, né? 1-0 aqui, 1-0 ali, 1-0, 1-0, 1-0. Não foi nada de surpreendente o que ele fez, né? Mas manteve e o Mário, o Rangione, eles, na opção deles, na opinião deles, o técnico para 2025 tinha que ser o Mano Menezes. Eu discordo principalmente pelas opções que tinha no mercado, né? E aí manteve o Mano Menezes, até agora fez 4 contratações, mais à frente a gente vai falar de algumas, vamos falar das contratações também, vamos falar de algumas saídas, mas nenhuma com aquele característico de caramba, uau, nossa, nenhuma delas, tá? E aí mais pra frente vocês vão ver um pouquinho por que eu tô falando isso. Então assim, não é um time que vai ser espetacular, porém é um time que dá para brigar nas Copas, tá?
mesmo com algumas saídas que nós tivemos e uma possível saída, não sei se agora no meio do ano, mas é um time que consegue brigar nas Copas e no estadual. Ah, Renan, tem importância o título estadual? Não sei para vocês, para mim tem. É título. Ah, Renan, mas não vale dinheiro nenhum. Concordo. Ano passado, acho que 2024, um fator que atrapalhou muito o ano, apesar do título da Recopa, foi a reapresentação prematura do time que disputou o Mundial, do elenco que disputou o Mundial. Né? Além de contratações, a saída do Léo Fernandes, por exemplo, para mim foi um erro. Enfim, ponto. Mas é um ano que a gente tem eleições no Fluminense, Super Mundial, e que podemos virar SAF. Renan, o que tu acha do Fluminense virar SAF? Eu acho muita coisa. Dá para me fazer um vídeo sobre isso, de repente eu faço um vídeo sobre isso um pouquinho mais à frente. Tá? Por quê? É um vídeo onde a gente não pode... É um assunto onde a gente não pode simplesmente falar assim, eu quero. A gente viu SAFs no Brasil que deram certo. Estamos vendo SAF que está ali, não é espetacular, mas também não é horrível. Eu acho que o Fluminense precisa de SAF para brigar lá em cima hoje? Sim. Sem SAF, vai ser quase um sem título. Ah, Renan, então tu está dizendo que vai ser impossível ganhar títulos sem SAF? Não. Mas estou dizendo que alguns títulos já vai ficando um pouquinho mais distante, né? E aí, assim, a gente tem que ter título, a gente tem que ter SAF para disputar título. E quando eu falo que a gente tem que ter título, é que a gente tem que ter título de Libertadores de novo, de brasileiro, voltar a ganhar o Brasileirão, título de Copa do Brasil, né? E possivelmente esses 3 títulos, eles ficarão nas mãos daqueles times que tiverem mais dinheiro para gastar. Sim. Porque se você tiver, né, pelo menos 15 jogadores aptos a ser titular em qualquer outro time do Brasil, você vai disputar todos os títulos. Fato. Porque você vai ter jogadores que vão crescer do lado de outros. Certo? Se você tiver um zagueiro bom para jogar ao lado do Thiago Silva, ele vai fazer uma temporada muito boa. Porque o Thiago Silva é aquele zagueiro que normalmente levanta, né? Que normalmente levanta o seu companheiro de zaga. Então a gente precisa evoluir nisso. Então a SAF é um assunto porque entra dinheiro. E aí a gente tem que ter. Uma coisa que eu sou contra na SAF, já falo aqui, Mário Bittencourt não pode ser o seu de jeito nenhum. Tá beleza, torcida? Então, assim, é aguardar as águas que vão vir por aí, ver como é que vai ficar, como vai ficar a seleção, oposição, situação, e analisar tudo direitinho para tomar decisões firmes e concretas. Falando de contratações, vamos falar das contratações. As contratações vão aparecer na tela de vocês lá embaixo. O volante Hércules, até agora a contratação mais badalada, né? Fez um bom ano pelo Fortaleza que disputou o título, se classificou para a Libertadores direto para a fase de grupos, e é um time que tem um dos melhores treinadores do Brasil no momento, né? Com a saída do Arthur Jorge, para mim está no top 2, porque para mim os 2 melhores é Abel Ferreira do Palmeiras, sim, pelo seu trabalho, e o Vojvoda na equipe do Fortaleza. Hoje, para mim, o terceiro técnico, mesmo não tendo feito um bom trabalho, estou falando de treinador, é o Fernando Diniz. Gostem ou não, eu gosto muito do Diniz, acho o estilo dele muito bom. E aí, assim, as contratações, o Hércules, o Fluminense adquiriu 70% do volante do Fortaleza, é um volante que faz gol, é um volante que aparece, é um volante que fortalece bastante a equipe. E aí, assim, é o único também que eu conheço, fez boas partidas, principalmente contra os times do Rio, que são os jogos que eu mais acompanho. No demais, eu acompanho aqui, acompanho ali, um jogo ou outro que eu estava parado em casa vendo. Gostei da contratação, me surpreendeu, mas eu gostei bastante da contratação. E me surpreendeu porque foi na surdina, assim, ninguém esperava e de repente o Fluminense anunciou o Hércules. Como também, assim, cara, o único nome da lista, né, daqui a pouco vocês vão ver, somente um nome, foi ventilado alguma coisa e o Fluminense realmente acertou com esse jogador. Outro jogador que o Fluminense acertou é o zagueiro Juan Freitas, vindo do Alianza Lima. Tá? Juan Freitas, se eu não me engano, ele é um jogador argentino. Tá? Eu esqueci de pegar essa informação. É um jogador argentino, mas
jogava na equipe do Alianza Lima do Peru. É um jogador que tem um bom jogo aéreo, mas que tem falha na saída de bola. Não é muita característica do Mano Menezes, mas é a característica do Diniz. Então, assim, ele vem para um time mais sólido. Defensivamente, são as características do time do Mano Menezes, um time mais sólido. Né? Falaram muito bem do zagueiro, é um zagueiro canhoto, joga mais pela esquerda, pode jogar improvisado no lateral também. E vamos aguardar, não tem tanta coisa para falar dele, porque eu nunca vi jogando. Como eu falei, o único que eu vi jogando aqui de fato foi o Hércules. O outro é o Paulo Baia, do Goiás, atacante, ponta, né? Vem do Goiás, faz alguns gols, é um jogador que foi importante para o Goiás e vem por empréstimo até o final do ano. Não sei o quanto isso vai agregar no Fluminense, mas é um jogador, uma aposta, é um jogador jovem, né? O Fluminense apostou, mais uma aposta, mas não é nenhum jogador espetacular, tá certo? O outro jogador que o Fluminense anunciou, e esse parece que pelas notícias que eu li, o Fluminense pegou 100% do jogador, é o Joaquim Lavega, vindo do River do Uruguai. E assim, cara, a surpresa dele foi tão grande que ele estava negociando com o Vasco e o Fluminense deu esse chapéu no Vasco. Né? Então, assim, ficou... Caramba, o Lavega é um bom jogador, é um jogador de seleção de base do Uruguai, inclusive já foi para a seleção principal do Uruguai, é canhoto, joga pela ponta direita. Vi alguns lances é DVD, gente, não adianta só aparecer, mas eu gostei, tem drible, velocidade. Aguardar também uma aposta, um jogador de 19 anos, aguardar que essa aposta dê certo, né? Algumas renovações também, o Manuel renovou, né? O Cano está em vez de renovação, o Ganso está em vez de renovação, o Keno renovou, mas outros saíram do Fluminense. E aí, assim, as duas que mais impactaram para mim até o momento, tá? É a saída do John Kennedy, que vai emprestado ao Pachuca com opção de compra, e a saída do Felipe Melo. A gente ainda não sabe se para aposentadoria, porque o Felipe Melo tem proposta de virar tanto dirigente no Fluminense, quanto o Felipe Melo tem propostas de fora para continuar jogando. Então a gente não sabe aí, para mim são as duas que impactam mais nesse primeiro semestre, nesse primeiro momento de janela de 2025. Né? Mantemos por enquanto, e aí até o Mano Menezes falou isso numa entrevista dele recente, o Arias, que para mim seria o maior reforço do Fluminense. Já vi vários falando, mas para mim também seria o maior reforço do Fluminense, a manutenção do Arias pelo menos até o Mundial. Tá? Por quê? Porque, irmão, todo mundo quer o Arias. Pelo menos no Brasil, todo mundo quer o Arias. Se o Galatasaray ou algum outro clube europeu vai fazer proposta ou não, não sei, até agora nada. E eu até acho que nessa janela ninguém vai fazer proposta, tá? Ninguém. Mas o Arias, a manutenção do Arias para mim seria de total, gente, total reforço pro elenco. E aí a gente tem que aguardar os próximos passos para ver como é que vai ficar essa situação do Arias. Ele quer sair, ele já expôs, mas a gente também quer ficar com o jogador, a gente tem contrato com esse jogador. E, deixando bem claro, o Arias é um jogador que interessa a rivais brasileiros, tá? Rivais brasileiros, já vi ventilação até em rivais aqui do Rio. Vamos aguardar para ver o que vai acontecer com o Arias. Se possível, né? Vai que ninguém faz proposta. Se o pessoal daí da Europa estiver me vendo, aí esquece o Arias um pouquinho. Deixa para pensar nele lá depois do Mundial. E aí a gente já fala já de retorno do elenco do Fluminense, porque o elenco retornou hoje. O elenco do Fluminense se representou hoje. Uma parte dele, né, com 33 jogadores, retornou hoje sob o comando de Marcão. Marcão vai comandar os primeiros 4 jogos, possivelmente. Né, a estreia do Fluminense contra o Sampaio Corrêa no próximo dia 12, né, às 19 horas. É sob o comando do Marcão. Sampaio Corrêa, Maricá, Volta Redonda, eu esqueci o outro jogo, não está na ordem, mas esses são os primeiros 4 jogos. Né? E aí o que acontece? O Marcão comanda, e os jogadores que voltaram hoje são os goleiros Vitor Eudes, que eu acredito que vai ser o titular da temporada, Gustavo Ramalho, Gustavo Félix e o Luiz Felipe, os zagueiros Manuel, que acabou de renovar, o Ignácio, que volta de lesão, Felipe Andrade, Rodrigo, Davi Schmidt, Caio Amaral e Breno. Os laterais Justin, Caio Borges, esquerdinho Rafael Monteiro. Vai ser uma boa briga, porque eu gosto muito do futebol do Rafael Monteiro ali na esquerda.
os meio-campistas Isaac, Riquelme, Freitas, Oliver Martins, Vitor Hugo, Wallace Davi, Thiago e Davi Melo. Davi Melo, gente, para quem não conhece, é o filho do Felipe Melo, tá? Ele vai permanecer no Fluminense. Os atacantes Lele, João Neto, Luan Brito, Lucas Freitas, Isaac, Marlon, Marcão, Palácios e o Isaac Martins. Quase todos ali que a gente chega, né? O restante do elenco se reapresenta no próximo dia 8, tá? No próximo dia 8. E aí a gente vai ter mais ou menos uma noção, mas até a quarta rodada, a quinta rodada é o clássico contra o Botafogo, é onde provavelmente o time titular vai estrear. Se eu não estiver enganado, é no sábado 25 de janeiro. É sábado ou domingo, eu não lembro. Deixa eu ver aqui agora. É rápido. 24, 12, 19, 26. É no sábado 25. Isso mesmo, sábado 25, acho que é do elenco principal. Então, torcida, é aguardar, é ver como é que vai ser, é fusão na cabeça. Como eu falei, não dá. Por exemplo, domingo, 7 horas da noite, eu não tenho condições de cobrir jogo. Ah, Renan, mas às vezes tá em casa. Sim, se eu estiver em casa, lógico, gente. Tô aqui, estamos em transmissão. Se eu não estiver em casa, tá beleza? A princípio, no Carioca, eu devo transmitir alguns poucos jogos e os clássicos dentro da minha agenda, tá, gente? Dentro da minha agenda de trabalho, compromisso familiar. E aí a gente vai vendo. O vídeo ficou um pouquinho longo. Espero muito que vocês assistam, espero muito que vocês tenham paciência. Espero muito que quem gostava volte a me acompanhar. Vamos fazer o máximo de vídeo possível para vocês. Muito obrigado a todos. Obrigado à minha família que nesse tempo difícil que eu passei me apoiou do início ao fim. E vamos esperar um Fluminense mais forte, muito mais competitivo em 2025. Pelo menos beliscar vai ganhar na Libertadores e quem sabe por buscar um título. Tá beleza, torcida tricolor? Um grande abraço a todos. Vamos pra cima, fusão! Vem comigo, torcida tricolor. Fala aí, torcida tricolor. É rapidinho, vão aparecer dois vídeos, um em cima e um embaixo. Um é o último vídeo que eu fiz, o outro é uma escolha do YouTube especialmente para vocês. Dá uma passada nos vídeos, dá uma passada no canal, dá essa moral aqui com a Armadura Tricolor. Um grande abraço a todos.